Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre a aula 12 do curso básico de Espiritismo. E vamos primeiramente então nos ligando aos nossos mentores e vamos pedindo a eles que nos ajudem a ter uma boa compreensão da aula de hoje, que possamos estar com as nossas mentes e corações abertos para melhor receber esse ensinamento e que possamos estar sempre abertos a novos conceitos, que possamos ser intuídos para melhor compreensão. Então vamos lá. Hoje a gente na aula 12 vai falar sobre as leis da reencarnação e do karma, a evolução do espírito. Esse conteúdo está no livro Entendendo o Espiritismo, no capítulo 12. Tá? É sempre bom dar uma lidinha no capítulo antes de ouvir as aulas, assim a gente consegue também tirar algumas dúvidas, tá bom? Bom, então vamos primeiro falar sobre as leis da reencarnação e do karma. Eu trouxe aqui um gráficozinho simples, que é o seguinte. Aqui esse fantasminha é o espírito, né? Então a gente vai falar sobre a evolução do espírito. E de uma maneira bem simples, né? Eu coloquei assim. Deus então cria o espírito simples e ignorante, ok? O espírito, ele vem cru, né? E através das encarnações, tá? Através das provas e expiações, ou seja, tudo que ele precisa passar na Terra, tá? Então a encarnação necessariamente é feita enfim, na Terra, né? O espírito então ele tem o livre-arbítrio, que são as escolhas, né? Que ele pode escolher na Terra a forma de passar por essas provas, e a partir dessas escolhas ele vai ter as colheitas, os aprendizados. Então ele sempre sai com mais aprendizados de cada encarnação. E aí a cada, digamos, 80 anos tem o desencarne e volta para o plano espiritual. E esse ciclo acontece infinitas vezes até que a gente atinja a evolução do nosso espírito, atinja a perfeição, no caso a felicidade. Ou seja, a felicidade, sim, ela é possível, felicidade plena é possível. Talvez hoje a gente ainda nesse mundo, dessa forma que a gente vive, ainda não é possível ter uma felicidade plena a todo momento, mas que de acordo com a nossa evolução a gente vai tendo outra percepção da vida, outros aprendizados que nos levam necessariamente à felicidade e à perfeição. E esse ciclo ele acontece muitas e muitas vezes. Então vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um desses processos, tá? Então vamos imaginar de novo ali nosso fantasminha fazendo, né, sendo o espírito, digamos, antes da reencarnação, está lá no plano espiritual. Vamos imaginar que é um espírito que já está lá há algum tempo, que já teve vários aprendizados, que já teve várias reflexões lá em cima, que já trabalhou no plano espiritual. Aí chega o momento em que vai ter a reencarnação, ok? Neste momento, vamos chamar do momento em que o espírito se encontra lá no Ministério da Reencarnação, um ministério altamente complexo, né, em que vai determinar as nossas necessidades para a próxima vida. Então, quais são os itens que são avaliados? Os nossos vícios, defeitos, ódios, rancor, vingança, ok? Tudo isso a gente leva da nossa vida na Terra. Então a gente continua do outro lado, no plano espiritual, com muitos desses vícios, defeitos e enfim, com essas energias negativas. A gente ainda continua, por mais que a gente aprenda no plano espiritual, que a gente reflita, tudo que a gente cultivou nesse sentido aqui na Terra, a gente continua no plano espiritual, a gente vai igualzinho, né? Aí o que mais, outro fator que é importante, a lei da justiça. Então, a lei da justiça quer dizer tudo que a gente fez ao outro, né? Tudo que a gente causou de mal ao outro, que a gente precisa expiar. A expiação, então, é esse processo em que a gente tem essa percepção que precisa resolver as coisas mal resolvidas de outras vidas. E
tem os nossos karmas, que são as nossas provas individuais. O que são esses karmas? É pessoal e intransferível. São as coisas que a gente precisa aprender. Então, as coisas, por exemplo, nossa vaidade, por exemplo, nosso orgulho exacerbado, é uma questão que a gente precisa resolver individualmente, certo? É uma coisa que será considerada nesse momento da reencarnação. Quais são essas nossas provas individuais que a gente vai tentar resolver nessa próxima encarnação? E aí, com esses 3 quadradinhos, a gente pensa o seguinte: Deus então coloca na nossa mão ali naquele momento um planejamento reencarnatório. O que é esse planejamento reencarnatório? São os instrumentos que vão acontecer na nossa vida, que são pré-planejados, vamos chamar assim, para que a gente consiga em cada caixinha dessa resolvendo a nossa evolução. Então, todos esses instrumentos que vêm, seja a nossa família, seja uma doença, seja uma deformidade física, seja uma condição social, seja uma condição financeira, tudo isso que está sendo planejado, em qual núcleo que você vai renascer, se vai ter espíritos amigos ao seu redor, se vai ter espíritos inimigos ao seu redor, toda essa construção, vamos chamar assim, são esses instrumentos para que a gente possa aprender tanto as provas individuais, tanto pagar o que a gente deve, como resolver os nossos vícios, efeitos, que isso aqui vem enraizado no nosso espírito, né? Então a gente precisa resolver tudo isso ao mesmo tempo. Mas será que Deus dá pra gente uma cruz maior do que a gente possa carregar? Com certeza não. Então imagina que a gente tem inúmeras reencarnações, a gente tem inúmeros vícios, inúmeros defeitos, inúmeras expiações a pagar, karmas. Então nesse momento eu fico imaginando uma situação assim: a gente ajoelha no pé do Pai, altamente arrependido por tudo que a gente fez de errado, porque aqui nesse momento a gente já tem essa compreensão, já tem essa vontade, né, de redenção, e aí a gente lá, intuído das nossas melhores forças de redenção, fala para Deus: Pai, eu quero pagar tudo, eu quero tudo, por favor, Pai, eu quero que me redimir com meus inimigos, eu quero redimir por todos os problemas que eu causei aos outros, que agora eu percebo que não foi bom, eu quero tratar dos meus problemas individuais, dos meus karmas. E aí Deus olha para todos nós com muita tranquilidade e fala: olha, meu filho, eu vou te dar o que você consegue suportar na próxima vida, não vou te dar tudo, né? Todas as condições. Então a gente vai colocar um quebra-cabeças, né, de coisas que vão aparecer na sua vida, que vai ser possível você corrigir, digamos aí, 20% de tudo que você tem ainda a pagar nessa vida, e nas outras vidas você vai pagando o restante, né? Então quando a gente reencarna, já é com a carga, vamos chamar assim, que a gente consegue suportar. Então vamos lá, esse tracejado aqui é que a gente reencarnou, e aí puxa, esquecemos completamente toda aquele aprendizado, toda aquela redenção, toda aquela vontade de se redimir, aquela vontade de ser melhor, de resolver os nossos problemas, né? E aí a gente esquece. E a primeira coisa que a gente faz é se sentir vítima. Oh, mas por que eu nasci tão pobre? O que eu fiz de errado para merecer isso? Não é assim? O porquê que eu nasci, por exemplo, deficiente? Oh, mas eu não fiz nada de errado. Então a gente, com esse esquecimento, vem automaticamente esse sentimento de culpa, e é natural do ser humano. De vítima, né? E é natural e super normal do ser humano, né, da gente se sentir assim, né, injustiçado, né, que não fizemos nada de errado, e realmente muitas vezes a gente nessa vida não fez nada de errado mesmo, né, mas esse esquecimento é uma bênção no fim das contas, né, porque se a gente soubesse tudo de errado que a gente fez nas outras vidas, a gente não conseguiria viver de tanta culpa, com certeza. Então vamos lá, aí a gente encarnou,
né? E aí a gente tem as nossas provas, certo? Como eu fiz aqui a figurinha da escola, porque é assim mesmo. A gente tem um monte de aprendizado que a gente teve enquanto encarnado e um monte de aprendizado também desencarnado. Mas quando a gente está encarnado é que são as provas reais. As situações vão aparecer na sua vida, né, como uma questão de teste, para saber se você já é capaz de fazer aquela situação de forma diferente do que você fazia em outras vidas, ou de outras vezes. Então, por exemplo, se você foi alcoólatra, vem a prova da bebida, você vai ser incitado a beber de novo, para ver se você já aprendeu que aquilo não é bom para você, né? Então, eu costumo dizer que tem uma amiga minha que ela não pode cheirar suco de uva, que ela já fica atordoada, né? Quer dizer, alguma coisa ela teve, talvez, com a bebida, né? Então, sabendo disso, ela não se arrisca a beber, né? Então, as provas são diversas, para que a gente possa fazer diferente do que a gente sabia, do que a gente acredita que seja a melhor forma de fazer, para que a gente possa ser melhor. Então, esses testes para ver se a gente aprendeu. E tem os resgates do passado, que são as famosas expiações. Nesse resgate do passado, a gente trata das faltas não reparadas, e a gente, então, é cobrado dessas faltas não reparadas. E é muito importante essa cobrança, porque Deus, muito misericordioso e sábio, ele entende que a gente aprende quando a gente sente na pele. Dificilmente a gente aprende sem sentir na pele. Vou dar um outro exemplo. Digamos que você tropece porque estava com o cadastro desamarrado e caia no chão, mas você cai de cara no chão. Puf. O que acontece? Na próxima vez que você vê o seu cadastro desamarrado, você vai se lembrar da dor que foi cair de cara no chão. Se você eventualmente esquecer de amarrar o sapato e tropeçar de novo, você já sabe que era bom botar a mão na frente, senão você vai dar de cara no chão de novo. Então, na próxima vez, você já fica com isso na cabeça. Bom, se eu tropeçar, eu boto a mão. Se eu tropeçar, eu boto a mão. E é assim que a gente aprende, né? Então, a gente aprende, muitas vezes, através da dor, né? Para que a gente possa não mais fazer da forma que a gente fazia antes. Talvez se eu nunca tivesse tropeçado, eu não saberia que doía tanto cair de cara no chão. E isso funciona muito, principalmente com inimigos, né? Então, se a gente fez mal a uma pessoa numa outra vida, né? Muitas vezes esses espíritos voltam como parte de nossa família. Porque também, por misericórdia divina, é um momento em que Deus concede pra gente reatar esses laços que a gente teve do passado, né? Consertar esses problemas do passado através do amor. Porque uma vez que a gente está na família, a gente tem essa compreensão maior de que é necessário se esforçar para amar, né? Diferente se não é da sua família. É muito mais tranquilo você nem tentar. Quando você tem uma indiferença com alguém que não é da sua família, você nem tenta, deixa passar, não é? Então, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Porque senão, o que vai acontecer? Volta no nosso ciclo reencarnatório, e em algum momento Deus vai colocar de novo essa pessoa como um instrumento, para que você aprenda, seja as suas provas individuais ou as suas expiações. Né? E às vezes volta pior, então era bom que resolva logo tudo nessa vida. E aí o que acontece? Essas provas vão acontecer no nosso caminho, esses resgates, né? E a gente tem o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio são as nossas escolhas. Então, se a gente escolhe, por exemplo, eu não vou tentar, eu não quero, a pessoa é muito difícil, eu não quero mais, eu vou me afastar, nunca mais quero ver essa pessoa, eu estou muito magoado, não quero resolver nessa vida. A gente tem essa possibilidade de simplesmente falar, não vou, não quero e vou deixar para a próxima? Tem, é uma escolha nossa. É uma escolha sábia? Talvez não, é isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Mas são escolhas nossas
que vão gerando consequência atrás de consequência, né? Então, se a gente escolhe se esforçar nos estudos e tal, e para que tenha uma boa prova quando vier, ou, por exemplo, a gente está na escola agora, certo? No curso básico. Então, se a gente se esforça, se a gente lê, entende e tal, quando vier uma situação, você vai se lembrar do que você aprendeu aqui na aula, dos ensinamentos de Jesus. Aí você talvez, naquele momento de raiva, pense, não, o que Jesus faria? Vou fazer diferente. Pronto. Você já conseguiu fazer essa prova de forma mais amena, né? De uma forma mais tranquila e resignada, né? Porque a parte importante a entender aqui é que essas provas de resgate, elas são o caminho, elas são obrigatórias. Ninguém consegue passar direto da reencarnação, direto para a felicidade. Então, precisa passar por isso. Então, a gente precisa entender quais são essas provas e o que a gente precisa aprender com cada prova. E aí, essas nossas escolhas vão gerar as nossas colheitas, certo? As famosas colheitas. E que a gente pode, se a gente escolher fazer o bem, a gente pode ter uma colheita de amor. Se a gente escolher fazer o mal, a gente pode acabar tendo uma colheita de dor. Eu costumo colocar o próximo porque muitas vezes a gente tem total influência no próximo, né? E a gente também tem as nossas escolhas dessa vida que também fazem as consequências com os nossos próximos também. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Que a gente vai colher, seja nessa vida, seja na próxima vida, seja desencarnado, que a gente vai colher, vai, ok? Então, uma outra coisa muito importante é entender esse tempo de Deus, porque Deus, ele tem o próprio tempo, o tempo de aprendizado de cada um. Então, muitas vezes a gente se revolta porque a gente acredita que o outro não está colhendo o que ele deveria colher. Digamos que ele está fazendo mal e ele não está colhendo o mal, muitas vezes. Então a gente se revolta. Como que uma pessoa tão maldosa não está tendo consequência nenhuma? Como é que Deus permite que ela não tenha consequência nenhuma? Mas a gente não sabe o tempo de Deus, como funciona, né? Então, muitas vezes essa pessoa má, ela faz parte, quer dizer, a evolução dessa pessoa má faz parte do processo reencarnatório, como um instrumento até para você, né? Deus aproveita que ele vai ter que passar por isso também e coloca aquela pessoa na sua vida como um instrumento para que você seja aprovado ou para que você resgate alguma coisa contigo. E aí, então, uma vez que a gente tem essas escolhas boas através do amor, a gente vai colhendo amor, a gente está no caminho, então, para a felicidade, para a perfeição. Mas precisa ter esse caminho, né? A felicidade e a perfeição, ela não é automática, de uma vez que você nasceu, já vai ser feliz. Não. Precisa passar por todo esse processo, inclusive pelo livre-arbítrio, inclusive pelas nossas escolhas. Então, tem algumas coisas pré-traçadas na nossa vida, alguns instrumentos, sim, existe um planejamento, ok? Mas não quer dizer que tudo na nossa vida já está completamente escrito. Não, tá lá os grandes marcos da nossa vida que a gente precisa resolver essas questões de vícios, das nossas expiações, dos nossos karmas individuais. E aí, por exemplo, se eu tenho que aprender alguma coisa, Deus dá um instrumento, por exemplo, tenho que aprender sobre a minha vaidade, aí Deus coloca, por exemplo, filhos deficientes em que eu preciso ficar 100% com meus filhos, não consigo cuidar de mim e tal, e eu acabo entendendo que cuidar do outro, amar o próximo é mais importante do que a minha vaidade, por exemplo. Isso é um karma individual que eu estou aprendendo, certo? Mas aí, o instrumento pode ter sido os meus filhos, são instrumentos, né, que Deus aproveita para colocar na nossa vida também, ok? Então, esse instrumento poderia ter sido um acidente que me deixou defeituosa? Poderia. Esse instrumento poderia ter sido uma doença? Poderia. Então, os instrumentos podem variar, né? E aí, o que faz a diferença? O nosso livre-arbítrio.
como eu quero passar por isso tudo, como eu vou passar pelas minhas provas, né? Eu vou aceitar as minhas provas ou eu vou me revoltar com as minhas provas? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada coisa dessa. Então vamos lá. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí temos aqui a resposta do livro dos Espíritos. Sofrendo a prova da nova existência. Então, a reencarnação, ela é essa maneira, né, da alma se depurar, se aperfeiçoar, ok? Então, no contexto de causa e efeito, podemos nomear as consequências dos nossos atos presentes e pretéritos como nosso karma. Isto é, tudo o que fizermos de bom ou de mal irá nos levar no futuro ao encontro de boas ou más consequências. Então, aquilo que eu falei, tudo que a gente faz tem consequência. E a gente precisa entender essa responsabilidade, né, sobre as nossas escolhas. Então, a justiça divina não existe punição, mas sim a colheita daquilo que plantamos. Esse ponto é muito importante da doutrina espírita, porque em algum momento a gente pode ter entendido que Deus pune a gente, né? Que Deus é vingativo, que Deus quer o nosso mal. Pelo contrário, Deus nos traz a lei da evolução, e a evolução é que quer que o nosso espírito cresça, aprenda, entenda, evolua. E então nessa justiça divina não é a punição. Então ninguém aqui falou que Deus está te punindo, pelo contrário, Deus misericordioso te deu a chance de voltar para se redimir, né? E essa redenção é através das nossas colheitas, daquilo que a gente planta. Então, uma vez que a gente entenda que a gente não é vítima e que a gente está lá colhendo, né, e também plantando um montão para o nosso futuro, tudo é escolha. Quer dizer que a gente não está fadado a um destino, porque Deus colocou alguns instrumentos da nossa reencarnação, mas não. É porque a gente agora tem outras oportunidades de escolha para que a gente possa colher mais à frente frutos bons. Então essa é uma justiça feita de amor e misericórdia. Ninguém fica impune ou à margem da justiça divina. Nós, os seres por ele criados, é que muitas vezes transgredimos suas leis, e por isso mesmo somos forçados a sofrer as consequências dessas transgressões. Somos nós aqui que transgredimos as leis. O faltoso sempre tem a oportunidade de se redimir e saldar seu débito. Deus dá a cada um de nós de acordo com o nosso merecimento, facultando-nos todos os meios necessários para fazer movimentar os bens que recebemos, por empréstimo para a nossa evolução espiritual e de nosso próximo. Aqui tem um ponto muito importante. Primeiro, que Deus dá de acordo com o nosso merecimento. Então Deus fala, vamos lá saldar aqueles 20% que já tá bom demais. Se você não conseguir, não acrescentar mais dívida, tá ótimo se você fizer 20%. Por exemplo, né? E Deus nos dá os meios necessários para fazer movimentar esses bens que a gente recebe. Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Por exemplo, essa escola que a gente está fazendo é um meio necessário para que a gente consiga fazer bem essa vida. Então, vir no centro espírita, vir fazer essa escola, estudar um pouco mais, entender um pouquinho mais, é um presente divino para que a gente possa enfrentar essa vida agora, né, com mais tranquilidade, para entender este processo, né, dessa reencarnação, para que a gente possa ter mais ferramentas, né? E aí eu coloquei aqui, movimentar os bens que recebemos por empréstimo. Lembrando que tudo que a gente recebe de material é um empréstimo de Deus, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa. Então, se a gente recebe a riqueza, se a gente recebe a inteligência, se a gente recebe uma família amorosa, tudo isso é um empréstimo de Deus para cumprir essa nossa tarefa, né? Porém, agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio e somos responsáveis pelas consequências de nossos atos. Então, a partir de agora, somos todos responsáveis pelos nossos atos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Quer dizer, todo mundo pode semear o que quiser. Pode semear o bem, pode semear o mal, né? Agora vai enfrentar as consequências disso, nessa, em outras vidas ou no plano espiritual. Então, na lei de ação e reação, uma ação boa terá uma reação boa. Uma ação má trata, sem dúvida, uma reação má. Então, ensinando a não mais repetir. Ou seja, a gente precisa ter essa na pele, sentir na pele para poder não repetir, ok? Isso sempre no plano da eternidade. A ação pode ser cometida hoje, porém a reação pode ser desencadeada muitos séculos à frente, em outra encarnação. A lei de ação e reação, ou karma, ensina que somos herdeiros de nós mesmos, não a injustiça do Criador. Aquele que hoje sofre sem causa aparente está, com certeza, resgatando uma ação do passado em que fez alguém sofrer com a mesma intensidade com que está sofrendo hoje. A pedagogia divina nos ensina, pela experiência, a sofrer em nós o mal que infligimos ao trem. Então, precisamos sempre sofrer com resignação, entender que a gente está passando porque a gente merece passar por aqui, né? Mas fazer de tudo para amenizar a nossa dor também. Então, procurar ajuda sim para resolver os nossos problemas, né? Para que a gente possa passar ainda melhor por cada um deles. Ora nascemos ricos, saudáveis, inteligentes, fortes. Ora temos a companhia da pobreza, da doença, da ignorância, aflição. E nessa alternância de condições de vida desenvolveremos a nossa moral. Então, às vezes, quando a gente nasce rico, saudável, forte, a gente tem a oportunidade de aprender sobre vários valores, como a caridade, a humildade. E quando a gente nasce na pobreza, com doença ou na ignorância, a gente também tem várias oportunidades de aprender uma porção de coisas, como a humildade também. A humildade é padrão, todo mundo precisa aprender o tempo todo. Também como, enfim, precisa aprender uma porção de coisas com esses instrumentos divinos. Mas então o sofrimento é suficiente para pagamento das nossas dívidas? O que será? O que vocês acham? Não se acompanhado da revolta. Nesse caso temos novos débitos, temos débitos aumentados. Caso no meio da jornada desistamos, hesitemos ou revoltemo-nos, deixamos de concluir a tarefa que acertamos antes de encarnar. Então teremos que recomeçar novamente de onde paramos. Então a regra é sempre seguir em frente. Então nesse caso, se a gente faz com revolta, vitimismo, se a gente ou se entrega, né? Quer dizer que a gente não está passando por aquela prova bem. Então a gente vai ter que repetir de ano, né? Como se fosse a escola. A gente acaba repetindo de ano e tendo que passar de novo e de novo e de novo. Por isso que eu costumo brincar que os nossos, vamos chamar de karmas, né, as nossas situações que a gente precisa aprender são cíclicas. Então muitas vezes a gente, sei lá, tem um namorado ciumento e tal, e aquilo te desestabiliza e você consegue terminar aquele relacionamento, aparece outro igualzinho, ciumento. Tem gente até que brinca, nossa, você tem dedo podre, né? Pois é, por quê? Porque alguma coisa você tinha que aprender com esse tipo de pessoa. Não é a pessoa que é seu karma, percebe? Não é aquele namorado ciumento que é seu karma. É o que você precisa aprender com aquele tipo de pessoa e que você ainda não aprendeu. Então vão aparecer outras pessoas que vão gerar aqueles mesmos sentimentos na sua vida para que você possa aprender como lidar com aquela situação. Uma vez que você aprende a lidar, Deus não coloca mais instrumentos na sua vida para aprender aquele tema você já aprendeu, resolvido, percebe? Então aquele tipo de pessoa não te incomoda mais, não aparece mais na sua vida e assim por diante. Mas enquanto você não resolve, é cíclico. Isso também acontece muitas vezes com o chefe. Você tem um chefe, sai, tá na sua vida do inferno, de repente você encontra o chefe igualzinho. Será que é o chefe que é tudo igual ou é você que precisa aprender alguma coisa com aquele tipo de pessoa? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo.
mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então, Deus é tão misericordioso que entende que a gente acaba errando e errando e errando, e a gente consegue sim recomeçar. E não há tempo, a qualquer tempo, para fazer um novo fim. Então, a conscientização do bem é o que nos dirige às próximas encarnações, em condições melhores que as anteriores, até que não precisemos mais padecer pela dor, apegando-nos somente ao que o amor pode nos oferecer, e a reencarnação sempre nos trará a oportunidade de reparação. Então, quanto mais a gente se conscientizar no bem, mais a gente vai evoluir e menos dor a gente vai precisar passar. O amor, o perdão e a caridade ensinados por Jesus é que serão nossos instrumentos de redenção. Então, tudo que Jesus veio nos dizer, nos ensinar através do Evangelho, quer dizer que toda vez que a gente seguir essas regrinhas, seguir as leis de Deus, né, seguir o amor, o perdão e a caridade, a gente vai estar nos ajudando a cumprir tudo aquilo que a gente combinou lá em cima. Então, quanto mais amor, mais perdão, mais caridade nas nossas vidas, mais a gente vai estar preparado para enfrentar aquelas situações de forma mais tranquila, com menos sofrimento, né? É uma questão de ponto de vista, ok? As lições do Divino Mestre devem ser encaradas como aplicação das leis de Deus e colocadas em prática se quisermos concluir nossas missões de refazimento e graduação moral. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a principal lei. Então, uma vez que a gente vai cumprindo, vamos chamar assim, as leis de Deus, né, a gente vai tendo mais misericórdia, a gente tem mais amor no nosso coração, a gente vai trabalhando mais também com os outros e a gente, através do amor, vai se redimindo. Porque muitas vezes a gente não consegue resolver todas as nossas situações, tudo bem, acontece. Mas paralelamente a isso, a gente precisa ter cada vez mais amor ao próximo, cada vez mais pagar as nossas dívidas com o amor, porque o amor sim vai apagar as nossas dívidas do passado. Quanto mais amor a gente conseguir, quanto mais trabalho para o próximo na caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então esse é o caminho. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz. Esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Motivos de Resignação. Eu adoro essa parte porque ele fala, então, imagina que você está devendo um monte de dinheiro, né? Aí o seu credor fala, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, digamos, divide aí esse débito que você tem aí em 100, você paga só a 100ª parte, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Agora, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Você não se sentiria feliz se o devedor por... não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar? O que vocês acham? Vocês ficariam felizes de pagar só 1/100º de tudo que você deve? Você não faria de tudo para se libertar? Em vez de queixar-se do seu credor, não ficaria agradecido? Será que a gente não ficaria agradecido? Não, que bom que ele me deu essa oportunidade. Eu tenho tanta coisa devendo que se eu pagar só um pouquinho já vou me redimir. Então, é a mesma coisa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. Ou seja, os aflitos que pagam, quer dizer, que vêm nessa vida e pagam aqueles 20% lá que de débito com muito amor, resignação e tal, a gente quita uma porção de dívidas que a gente tem de outras. Mas o que acontece é que a gente, de repente, vitimizado, a gente passa por essas provas todas, se sentindo mal, revoltado contra Deus. E aí o que acontece? É como se a gente estivesse não pagando a dívida, sofrendo à toa e ainda ganhando juros. Quer dizer, porque quando a gente fica revoltado contra Deus, a gente tá indo contra as leis de Deus.
Então, a gente adquire mais dívida. Então, meio que não valeu e você ainda vai passar de novo por aquilo e ainda tem mais dívida por isso. Então, a gente tem que ser grato. Grato por todas as dificuldades que a gente tem. É fácil? Claro que não. Muito difícil ser grato pelas dificuldades. Mas uma vez que a gente tem esse entendimento que essas dificuldades são importantes para a nossa evolução, que essas dificuldades são o caminho para a felicidade, a gente passa com muito mais carinho e amor. Não, se tem que passar para ser feliz, é só passar por isso para ser feliz, então eu vou passar com amor e tranquilidade. Não vou me revoltar, né? Não vou maldizer Deus por causa disso. Então, aí a gente está falando da evolução do espírito, certo? Então, de novo, vamos lá. Deus cria o espírito simples e ignorante. E aí, com encarnações sucessivas, primeiramente, essa é uma parte interessante, hein? Primeiramente, o espírito, ele encarna no reino mineral. Depois, ele passa centenas de anos no reino mineral, o espírito, ok? Depois, o espírito passa para o reino vegetal. Também passa muitos anos, muitas centenas, milhares de anos no reino vegetal. Depois ele passa no reino animal, diversos animais, cada um com a sua evolução. O espírito vai crescendo também, passando de tipo de animal para tipo de animal, né? Até que o espírito chega no reino hominal e também com diversas encarnações vai evoluindo enquanto homem. Então, nesse sentido, o espiritismo não acredita que o espírito ele retorne, que ele evolua, que ele, por exemplo, de tão mal ele vai reencarnar como animal ou como vegetal, ok? Então o espiritismo, a evolução do espiritismo, do espírito, o espiritismo acredita que o homem, uma vez que chega no reino hominal, ele não evolui, ele pode até estacionar no mal, por exemplo, mas ele não diminui, ele sempre aprende alguma coisa, por menor que seja esse aprendizado, tá? E aí depois do reino hominal, quer dizer, com diversas encarnações, o espírito vai se depurando, e aí com essa pureza espiritual ele não reencarna mais, ele fica trabalhando diretamente para Deus, tá? Então ele não encarna mais. Então essa escada, vamos chamar assim. É claro que vocês vão ter essas aulas muito mais detalhadas, como o que o espírito aprende em cada reino, né? Quais são os tipos de... como funciona, né? Então não se preocupe que vai ter na escola muito mais detalhadamente, tá? E essa evolução, ela é individual e coletivamente também. Então o espírito ele tem o seu caminho individual, passando por diversos reinos e tal, e também tem as suas responsabilidades enquanto coletivo. E aí temos aí um texto do Consolador que fala sobre a aprovação coletiva. Na aprovação coletiva verifica-se a convocação de espíritos encarnados participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro de seus compromissos individuais. Então, é aquela história, por exemplo, de grandes acidentes de avião, por exemplo, ou aquele incêndio da boate, que tinha uma porção de pessoas, de espíritos compromissados com aquela situação de incêndio, por exemplo. Provavelmente aquele tanto de espírito causou aquela situação a outros alguém, então precisaram passar por essa provação coletiva, tá? Então cada um tinha suas provas individuais, os seus instrumentos reencarnatórios, até que Deus reuniu num único lugar pessoas que precisavam passar por aquela situação e fez acontecer, né? O acaso então não existe, tampouco há o caso das nossas faltas.
Tudo evolui, espírito, matéria, mesmo os nossos planetas, assim como o universo. Então, como é que o espírito evolui? Deixando para trás seu apego aos bens transitórios da matéria. Como é que a matéria evolui? Tornando-se cada vez mais fluídica, retornando ao plano da energia. Então, enquanto a gente vai ficando um espírito mais desapegado à matéria, a gente vai se depurando e vai ficando mais sutil. Uma vez que a gente vai ficando mais sutil, a gente não precisa mais dessas questões da matéria. Então, por exemplo, quando a gente está ainda muito apegado à matéria, a gente desencarna, a gente ainda precisa comer, beber, sabe? A gente tem essa sensação de falta de comida, de bebida, ou às vezes de um vício, do cigarro, por exemplo, das drogas. Então, uma vez que a gente vai na matéria mesmo, a gente vai se desapegando a isso, da necessidade disso, da importância da matéria, a gente já vai indo enquanto espírito, né, a gente já desencarna mais tranquilo, menos apegado e mais depurado. A Terra como planeta evolui, e nesse início de terceiro milênio ela passará por transformações mais acentuadas, a fim de cumprir mais uma etapa em sua caminhada evolutiva no concerto dos mundos. Então tudo faz parte do plano divino, não é acaso. Tudo, desde um terremoto, um maremoto, um tufão, tudo faz parte. Regra também é que o espírito reencarnado pode até estagnar, aquilo que eu falei, mas não evolui, sempre segue em frente, sendo que as novas existências são sempre na condição humana, tá? Então, mesmo que tenha sido muito mal, não volta a ser animal, por exemplo, como algumas outras religiões acreditam, tá? E aqui é muito importante dizer o seguinte, que muitas vezes a gente pensa, mas eu não faço mal a ninguém, né? Eu fico na minha, eu não trato mal ninguém e tal. Mas neste momento do planeta, nesse momento principalmente da quarentena, é um momento em que a gente precisa sair do muro, né? Sair de cima do muro. O que seria isso? Quer dizer, estar em cima do muro é essa situação que você nem é tão mal, porque você às vezes até não faz muito mal para os outros mesmo, mas muitas vezes a gente faz mais mal para a gente do que para os outros, né? Então a gente fica lá, não, mas eu não faço mal a ninguém, eu não atrapalho ninguém, né? E também não faz muito bem para ninguém, né? Então esse é o momento que a gente precisa sair de cima do muro, para que possa começar a fazer mais o bem do que ser indiferente. Então precisamos ser ativos no amor, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa evoluir mais rápido, né? Fazendo a caridade, estando percebendo o próximo, ajudando o próximo. Esse é o caminho da nossa evolução, porque mesmo se não basta só não fazer o mal, percebe? Não basta. Então o que os Espíritos vieram dizer pra gente não basta não fazer o mal, precisamos fazer todo o bem que estiver a nossa mão, né? Que a gente precisa fazer. É isso. Então agradeço a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar as perguntas para mim. Se eu não tiver responder, peço ajuda para os universitários. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e muito obrigada.